Olá, bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este momento da meditação. Contemplamos as leituras deste domingo, 18º domingo do tempo comum. A nossa primeira leitura é tirada do livro de Eclesiásticos, Coelet, capítulo 1, versículo 2, continuamos 2, e depois 21 a 23. Depois cantaremos o Salmo 89 ou 90. Segunda leitura, São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 5, e continuamos 9 a 11. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e com a sua mãe, Maria Santíssima. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparte a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância de seus bens. E diz-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita, e ele pensou consigo: Que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descanse, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparastes, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, há uma inquietação do coração humano. Todos nós carregamos dentro de nós o desejo por segurança, estabilidade e bem-estar. Exatamente, isso não é em si mesmo mal, é próprio da condição humana. No entanto, há um problema. Quando esse desejo se transforma em ganância, quando passamos a viver como se a acumulação dos bens fosse a salvação da alma, então aí caímos numa grande ilusão. O Evangelho conta que uma vez, enquanto Jesus estava a pregar, alguém no meio da multidão pediu outro irmão que partilhar a herança com ele. Mas em vez de atender esse pedido, como Jesus tinha feito também nas outras ocasiões, e ele adverte os presentes sobre o perigo da ganância primeiro e do desejo da segurança baseada na riqueza. Por isso, hoje, o tema escolhido para a nossa meditação é a ganância e a falsa segurança nas riquezas. Dizia-nos no texto: Logo, ainda esta noite, pedirão de volta a tua vida, e tudo o que preparaste para quem será. É sobre isso que Jesus hoje nos fala.
com profunda clareza, até certa dureza, na parábola do homem rico, que pensava estar seguro porque os seus celeiros estavam cheios. Deus o chama de louco, maluco, não porque ele tinha riquezas, mas porque colocou a sua confiança nelas. E aí encontramos o pecado da ganância, que é uma desordem espiritual. A ganância, mais do que um vício moral, é uma idolatria. A ganância nos faz colocar o dinheiro, o sucesso e a segurança material no lugar de Deus. E isso desorganiza todo o nosso modo de viver e até as nossas relações com os outros. Santo Tomás de Aquino já dizia que o pecado consiste justamente em amar desordenadamente um bem inferior, afastando-se do sumo bem. Portanto, aqui vemos a ganância é, pois, um amor desordenado ao dinheiro, aos bens, ao controle sobre o futuro. E a Santa Igreja sempre ensinou que os bens materiais têm sua função social e devem ser usados com justiça e caridade, o princípio de solidariedade. Mas quando passamos a possuir para dominar, reter por medo, acumular por vaidade ou egoísmo, então nos afastamos do projeto de Deus para a vida humana. Por isso, a falsa segurança escraviza o homem. O homem da parábola representa todos os que vivem sob a ilusão de que o mundo está sob o seu controle porque tem dinheiro. Descansa, come, bebe, aproveita a vida. Mas essa é uma visão superficial e mundana da existência. Não somos os donos. Podemos ter o dinheiro que temos, as mansões, mas não somos os donos. E ele esqueceu que a vida é um dom e não propriedade. A qualquer momento, ela pode nos ser pedida de volta. O problema não é programar ou planear o futuro ou trabalhar com afinco. O problema é viver como se Deus não existisse, como se o mundo girasse em torno de si mesmo, como não existem os outros. É esta falsa segurança desumaniza. Quantos irmãos nossos vivem cercados de bens, mas vazios de sentido? Quantos dormem em casas luxuosas, mas têm corações frios, relacionamentos quebrados, vidas sem esperança? Hoje Jesus nos alerta que não podemos confiar nas riquezas, porque são coisas passageiras. Temos que ser ricos diante de Deus, aí que temos a verdadeira segurança. Pois Jesus conclui a parábola com uma frase tão forte: assim acontece com quem junta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Queridos irmãos e irmãs, ser rico diante de Deus significa viver com o coração livre, generoso, desapego ou desapegado. Significa colocar nossa confiança não nas reservas do banco, mas na providência divina, na fraternidade, na solidariedade com os pobres, no serviço ao reino. A verdadeira segurança está em viver segundo a vontade de Deus, com a alma nutrida da fé, com os olhos voltados para o próximo, com os bens usados para o bem comum. E assim como dizia São João Crisóstomo, não dar aos pobres é roubar deles. Os bens que possuímos não são nossos, mas deles. Pode ser um bocadinho aqui polêmico, mas é baseado neste princípio que Deus coloca à nossa disposição para poder também ajudar os outros. Meus irmãos, vivemos num mundo, numa cultura de consumismo, pela ostentação, medo do futuro. Por isso, existe sempre idolatria moderna do dinheiro, da aparência, e até muitas vezes nós caímos nesta tentação. O Evangelho hoje vem desafiar cada um de nós, passar de posse para a partilha, do egoísmo à solidariedade, da autossuficiência à confiança em Deus, e começar a usar nosso, não é eu. Irmãos, que possamos com coragem e humildade colocar as nossas vidas e nossos bens ao serviço do reino
E assim, ao final da nossa existência terrena, o Senhor nos chama e não nos dirá loucos, mas servos bom e fiel. Graças e louvor se deem a todo momento ao Santíssimo Divino Sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e com sua Mãe, Maria Santíssima. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuação do bom domingo. A alegria do Senhor é a nossa força. Paz e bem.